Fala galera, fãs do canal Notícias e Atualidades. No vídeo de hoje nós vamos conhecer a história de Richarlison, um dos maiores jogadores da atualidade. Do início da sua carreira, até os dias de hoje na seleção brasileira. Então vai logo deixando seu comentário, deixando também o like e se inscrevendo no canal. Vamos para o vídeo. Richarlison de Andrade, mais conhecido apenas como Richarlison, nascido na cidade de Nova Venécia, no município brasileiro localizado no estado do Espírito Santo, nascido em 10 de maio de 1997, Richarlison é um jogador brasileiro que atua como atacante. Atualmente joga no Tottenham. O início da carreira no Clube América Mineiro. Ele começou sua carreira profissional no Clube Brasileiro América Mineiro, estreou profissionalmente no dia 4 de julho de 2015, e logo de cara marcou seu primeiro gol na vitória por 3-1 diante do Mogi Mirim, em partida válida pela Série B do Brasileirão. 17 dias depois, no dia 21 de julho, ele estendeu seu contrato até 2018 no fim do ano, em 29 de dezembro de 2015, após se destacar no Clube América Mineiro para a Série A. A passagem pelo Fluminense. Após se destacar na Série B, assinou pelo Fluminense, no dia 29 de dezembro de 2015. Em 13 de maio de 2016, Richarlison fez sua estreia na vitória do Fluminense por 3-0 sobre a Ferroviária. Apesar de não ter marcado, ele participou dos 3 gols. Em 26 de junho de 2016, Richarlison marcou seu primeiro gol com a camisa do Fluminense. O gol deu a vitória ao time das Laranjeiras sobre o maior rival Flamengo por 2-1, na Arena das Dunas, em Natal. Em 2015, conquistando o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, em sua única temporada antes de ser transferido ao Fluminense. No clube carioca, somou 67 partidas e 19 gols em seus 2 anos, e foi um dos nomes do time da temporada, quando o clube terminou como vice-campeão do Campeonato Carioca de 2017. Richarlison terminou sua passagem pelo Fluminense com 67 partidas e 19 gols marcados. Em seguida, assinou com o clube inglês Watford, no ano seguinte, com o Everton. Em 2022, passou a integrar o elenco do Tottenham. No cenário internacional, Richarlison fez sua estreia na seleção brasileira em 2018. Ele integrou a equipe que conquistou a Copa América de 2019, foi vice-campeão da Copa América de 2021 e conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Verão de 2020 em Tóquio, sendo artilheiro da competição. Em 31 de julho de 2017, o Fluminense confirmou a venda do atacante ao Watford, da Inglaterra, por 12,5 milhões de euros, cerca de 46 milhões de reais. No dia 8 de agosto de 2017, o Watford confirmou que Richarlison havia assinado um contrato de 5 anos, após um pedido de licença de trabalho bem-sucedido. Richarlison estreou pela equipe no dia 12 de agosto de 2017, entrando no segundo tempo e participando da jogada que levou ao empate por 3-3 contra o Liverpool, em Vicarage Road, pela primeira rodada da Premier League. No dia 19 de agosto de 2017, jogando sua primeira partida como titular, Richarlison marcou seu primeiro gol pela nova equipe, abrindo o placar na vitória por 2-0 contra o Bournemouth, no estádio d'Incorte, pela segunda rodada da Premier League. Em 23 de setembro, marcou o gol da vitória por 2-1 do Watford sobre o Swansea, aos 45 do segundo tempo, no Liberty Stadium. Este foi seu segundo gol na Premier League, e o resultado representou a primeira sequência de 3 vitórias fora de casa na história da equipe na Premier League. Na rodada seguinte, no dia 30 de setembro, Richarlison deu assistência para o primeiro e marcou nos acréscimos da etapa final o segundo no empate por 2-2 contra o West Bromwich, no estádio The Hawthorns. Richarlison encerrou sua passagem pelo Watford com 5 gols em 32 jogos na Premier League. No dia 7 de dezembro de 2016, Richarlison foi convocado por Rogério Micali para disputar o Sul-Americano Sub-20 de 2017. Na competição, Richarlison atuou em 8 partidas, marcando 2 gols. Principal. No dia 27 de agosto de 2018,
Com a lesão de Pedro, Richarlison acabou sendo chamado para a disputa dos amistosos com a seleção brasileira. No dia 11 de setembro de 2018, no seu segundo amistoso pela seleção brasileira, sendo o primeiro como titular, Richarlison acabou marcando 2 gols contra a seleção salvadorenha, na vitória brasileira por 5-0. Ele estreou no jogo anterior, na vitória sobre a seleção norte-americana. Passagem pelo Tottenham Hotspur. No dia 1º de julho de 2022, o Tottenham Hotspur anunciou a contratação de Richarlison. A transferência teria custado 50 milhões de libras aos Spurs, além de possíveis 10 milhões de libras em bônus adicionais por metas a ser alcançadas. Richarlison fez sua estreia no primeiro amistoso de preparação do Spurs para a temporada 2022-2023, contra um combinado da K-League, no qual os londrinos venceram por 6-3, em Seul, na Coreia do Sul. O Tottenham venceu o Olympique de Marseille por 2-0 em casa, em jogo da primeira rodada do Grupo D da Liga dos Campeões. Para o Tottenham, os gols foram marcados por Richarlison, aos 76, 81 minutos, sendo estes seus primeiros golos em competições europeias. Copa América de 2019 e 2021. No dia 17 de maio de 2019, foi convocado para a disputa da Copa América de 2019. Durante a competição, Richarlison teve cachumba, ficando de fora de algumas partidas. Voltou na final contra o Peru, marcando o terceiro gol da seleção brasileira, na vitória por 3-1, conquistando assim o seu primeiro título pela seleção. No dia 9 de junho de 2021, foi convocado para a Copa América de 2021. Richarlison atuou nas 7 partidas da seleção brasileira, marcando na segunda rodada da fase de grupos da goleada de 4-0 contra o Peru. Seleção brasileira. No dia 27 de agosto de 2018, com a lesão de Pedro, Richarlison acabou sendo chamado para a disputa dos amistosos com a seleção brasileira. No dia 11 de setembro de 2018, no seu segundo amistoso pela seleção brasileira, sendo o primeiro como titular, Richarlison acabou marcando 2 gols contra a seleção salvadorenha, na vitória brasileira por 5-0. Ele estreou no jogo anterior, na vitória sobre a seleção norte-americana. Copa do Mundo de 2022. Em 7 de novembro de 2022, Tite anunciou a convocação da seleção para a Copa do Mundo de 2022. Entre muitos nomes certos no Catar, o de Richarlison foi chamado para disputar o torneio. Richarlison se destacou no primeiro jogo da campanha brasileira na Copa. No Estádio Nacional de Lusail, a seleção brasileira venceu a Sérvia por 2-0, na primeira rodada do Grupo G. Os 2 gols da partida foram marcados por Richarlison, o primeiro após rebote do goleiro e o segundo em voleio depois de cruzamento de Vinícius Júnior. Richarlison fez seu terceiro gol na Copa do Mundo no jogo de oitavas de final, entre Brasil contra a Coreia do Sul. A eliminação da Copa do Mundo de 2022. O Brasil é eliminado da Copa do Mundo pela seleção da Croácia nos pênaltis com o placar de 4-2 com 2 pênaltis perdidos pelo Brasil.